quem quer que seja, aonde quer que seja muito bem-vindo a mais um canal, mais um vídeo aqui, né, nesse pequeno canal, né? Peço a vocês que se ouvirem algum chiadinho no fundo aí, relevem, né? É um barulho de uma abençoada chuva que está caindo lá fora, né? Bom, pessoal, hoje quero trazer para vocês aqui esse vídeo, né, mostrando as minhas últimas aquisições em livros, né? Desde livros assim místicos até mesmo livros mais voltados para o obscurantismo, livro de ocultismo e tal, né? Então, de uma maneira rápida, vou mostrar cada um para vocês e, claro, depois vou deixar na descrição aí, vou tentar deixar, né, o link de cada um desses livros, caso você queira adquirir. Vamos falar um pouco de cada um. Bom, aqui está o box, né? O box que veio com dois livros ali da cultura nórdica, né? Esse primeiro aqui, então, são mitos e sagas dos nórdicos, né? É um livro muito bem trabalhado, né? E vai contar, assim, um pouco, né, da mitologia nórdicas ali, das sagas dos heróis nórdicos. Você pode ver que o livro é cheio de gravuras ali, o que aumenta o conhecimento e dá um prazer todo especial à leitura do livro, né? Olha, é um livro bem bonito e bem gostoso de se ler. Aí tem tudo a ver com os nórdicos. O irmão gêmeo dele, né, aquele ali é o Mitos e Sagas, né? O irmão gêmeo é Contos e Lendas Nórdicos, que também vai ali na mesma pegada, ó, né? Tem algumas gravuras, ó, o que aumenta o conhecimento, né? Porque fala um pouco, mostra um pouco das runas, é um pouco da história, como eu já disse, né? Aumenta o prazer da leitura, né? Ajuda a nossa mente a ir mais longe na imaginação, por assim dizer. Então vale muito a pena. Vou tentar deixar na descrição aqui também o link para vocês poderem adquirir, caso queiram, né? Esse outro livro é um clássico, né? O Kybalion. O Kybalion traz a proposta ali, né, de explicar, entre aspas, assim, mas de certa forma não é nem entre aspas, ele vai tentar mesmo explicar através de 7 princípios herméticos ali todo o universo, né? Parece que é algo impossível, né? Mas de fato, o Kybalion faz isso muito bem. Tem gente que não gosta muito do Kybalion, mas são pessoas que já estão em níveis muito avançados no estudo do hermetismo, né? Eu gostei bastante do Kybalion, né? Tem gente que quando lê ali o Corpus Hermético, que eu não tenho ainda, mas ainda vou adquirir, vou trazer para vocês, claro, assim que eu comprar ele, vou trazer aqui, né? Tem gente que depois que lê o Corpus Hermético, vê que o Kybalion e ele entram em choque em algumas coisas e tal. Algo totalmente normal, pessoal, né? Nesse estudo ali. Ninguém é dono de uma verdade absoluta. Mas o Kybalion vai trazer, então, 7 princípios herméticos ali e vale a pena conhecer. Vale muito a pena ter esse livro e conhecer também. Depois você pode adquirir o Corpus Herméticos, aprofundar no estudo do hermetismo e ver que, né, e tirar suas próprias conclusões, por assim dizer. O outro livro é O Mago. O Mago, pessoal, foi um livro que despontou no século XIX, assim, na época justamente que o racionalismo tinha dominado a sociedade e todo tipo de espiritualidade estava sendo abandonada, né? A menos ali aquela morbidade, né? Exceto, né, aquela morbidade das religiões já instituídas que o povo ia, mas mais por cerimônia ou por protocolo social, né? A espiritualidade em si mesmo estava muito morta, né, no coração das pessoas. Mas nessa época despontou, né, o que ninguém esperava, esse livro aqui, ó, Francis Barreto, então escreveu O Mago, né, que é um sistema completo de filosofia oculta. Esse livro, então, serviu de fonte para grandes ocultistas, como Eliphas Levi, ou o Pape, por exemplo, que é bastante famoso no mundo ocultista, né, bebeu, então, dessa fonte, né? Vou mostrar para vocês ele aqui, ó, né? Ó, é um livro mesmo de magia, é um livro claramente de ocultismo, tem também ali algumas gravuras. Claro, tem algo... Eu vi uma pessoa comentou aqui no vídeo, porque eu fiz uma resenha só desse livro aqui no canal, né? E uma pessoa colocou, mas eu comecei a ler ele estava elogiando muito o bondoso Deus de Israel. Eu falei, meu filho, se não tiver um pouco de tolerância, como é que você vai estudar, como é que você vai adquirir conhecimento, tanto no campo ocultista, no campo da espiritualidade, se você não consegue ouvir falar
na cultura judaica? É impossível, você vai se deparar com a cultura judaica e com, sim, o tetragramaton ali, né, Yahvé, né, a fala, a citação do nome do próprio Deus, Criador ali, em muitos livros. É impossível não se falar do Deus Criador. A pessoa, não, eu quero estudar espiritualidade, mas não quero nem ouvir falar do Deus Criador. Bom, você está querendo estudar paganismo, né, coisa assim, aí fica a critério de cada um. Né? Agora, muitos livros de ocultismo é lógico que tem. Esse aqui, ó, é o livro dos mortos do Antigo Egito. Esse é um clássico, né, que vai mostrar a trajetória de Ani, né, no mundo dos mortos, né, para tentar chegar ali a viver como se fosse assim, ocidentalizando ali a frase, né, ele entrando no céu, né, sendo aprovado, passando por toda a ritualística egípcia. Então, esse livro aqui vai sim mostrar muito da mitologia egípcia, que é fascinante. E é um livro também cheio de gravuras, ó, e essas gravuras são reais, né? A história, a trajetória de Ani não foi algo inventado aqui pelo autor do livro, não. Isso foi, esse livro é antigaço, é só uma parte do verdadeiro livro dos mortos, que é muito mais denso e muito mais extenso. Então esse aqui é só uma parte, né? Mas vale a pena já começar a estudar, né? Através desse livro você começa a estudar, então, a trajetória de Ani no mundo dos mortos, e automaticamente você conhece mais a cultura egípcia. Esse que eu vou trazer para vocês também é só uma parte. É o Zohar. O Zohar, essa versão do Zohar aqui, ó, né, ele é uma parte da Bíblia da Kabbalah judaica. O Zohar é considerado a Bíblia da Kabbalah. Porém, esse é apenas uma versão. A versão completa são 24 livros grossos e inicialmente escrito em aramaico. Depois foi traduzido para o espanhol. Então esse livro aqui, acredita-se que foi escrito pelo Rabi Shimon Bar Yochai, né? E através dele traz ali um conhecimento muito profundo da Cabala que é possível estudar. Não é um livro de fácil compreensão, né? Então, começar a estudar a Cabala pelo Zohar é algo que eu não indico, mas está aqui. Eu já li ele inteiro e digo, é bem complexo sim. Passando por um outro aqui, para o vídeo não ficar longo, né, muito longo, experiências de quase morte. É um tema também muito interessante, que vale muito a pena as pessoas que são amantes da espiritualidade conhecer. Esse cara aqui, ó, Edson Amâncio, é um psicoterapeuta, né, renomado e tudo, e ele vai mostrar, pensa bem, um médico, né? Ele vai falar a partir das experiências dele e do que ele estudou, de colegas, né? Ali também, as experiências de colegas dele, pessoas especialistas com PhD, pessoas do exterior, de muitas partes do mundo, como que é sério o estudo das experiências de quase morte. Para quem não está identificando, experiências de quase morte são aquelas pessoas que chegam a praticamente morrer, vê o outro lado ali, o túnel, aquilo tudo, e acabam depois voltando e relatando coisas que aconteceram, por exemplo, numa outra sala, né? Elas se vendo serem operadas do teto, e contam casos que elas não poderiam saber, porque justamente os casos que elas estão contando, elas deveriam estar totalmente inconscientes naquele momento. Então é um desafio a ciência, é um grande mistério, né? E a ciência cada vez mais tem levado a sério esse estudo, as experiências de quase morte, e algo que é cientificamente provado que existe. O grande debate é o que é esse fenômeno, né? Como esse fenômeno acontece. A ciência não consegue entender isso, porque entra no campo da mente, e a ciência simplesmente não sabe o que é a mente, no sentido assim de que se o cérebro produz a mente ou se a mente sobrevive fora do corpo. Então é esse o grande debate, né? Esse livro aqui é um livro maçônico, né? A Lenda de Hiram, né? Que é nos graus inefáveis ali. Esse Ré é a aqui é o rito escocês antigo e aceito, né? Então é um livro totalmente da maçonaria. Alguém disse para mim que esse livro está todo em código e tal. Não, na verdade não. Você consegue entender, você consegue ler, ó. É um livro que não é um livro codificado unicamente para maçom. Esse livro foi dedicado, sim, pelo autor, um autor brasileiro, é importante falar. Ele foi dedicado, sim, aos maçons, aos amigos dele e tal. Mas o livro, ó, vocês podem ver, é um livro totalmente em português e vai falar da lenda de Hiram, né? E Hiram, na verdade, é um cara que
Salomão contratou lá atrás, né, o grande filho de Davi, o rei Salomão, contratou para ajudar ele a construir o templo. Então ali tem a lenda desse Hiram, porque 3 companheiros dele mataram ele, porque ele não quis revelar ali o grande segredo das construções ali, construção até mesmo do Egito, né, que esse Hiram tinha ali os conhecimentos, né. Então vem contar tudo isso, além de mostrar também os graus, né, 14 graus ali do rito escocês da maçonaria, mas é um livro que você pode ler sim, ao contrário do que comentaram aqui no canal, né, dizendo que era todo codificado. Não é um livro que dá para ler. Bom, pessoal, lá vai 10 minutos de vídeo já, não tem problema, esse vídeo ia ficar um pouco mais longo mesmo, né? Grimório Oculto, de John Michael Greer. Esse livro, embora tenha essa característica assim, bem dark, né, ó, vocês podem ver aqui, ó, esse olho aqui e tal, ele sempre tem uns desenhos aqui, ó, ele na verdade é um livro que vai te conduzir a uma viagem durante a história, né, ao longo dos séculos ali, né, de uma maneira resumida, lógico, né, ao longo da história ele vai te conduzir a uma viagem mágica, né, da alquimia até chegar na Wicca, né, que é a religião das bruxas e tudo. Então vocês podem ver que é um livro muito bonito, ó, cheio de gravuras e tal, que, como eu já disse, né, ajuda a gente, a nossa mente, a viajar, né, nessa trajetória proposta pelo livro, né. Então esse é o Grimório Oculto de John Michael Greer. Tô chegando aqui agora num clássico, né, antigaço, que é o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, pessoal, ele é a conversa de Deus com Arjuna. É um livro yogi, né, da cultura hindu, né, tirado ali do Mahabharata. E esse livro, esse Bhagavad Gita, é um livro voltado para as pessoas que estão buscando uma serenidade, um equilíbrio, um conhecimento mais profundo de si mesmo, através da meditação. E claro, desde que se faça com humildade, né, ele vai trazer sim, vai propor respostas para as grandes questões que tem no nosso coração, né? Não é pecado a gente ter algumas dúvidas e alguns questionamentos. Tipo assim, se Deus aparecer do seu lado, você vai querer conversar com Deus, perguntar para ele as coisas. É claro que quem é o louco que não teria perguntas? Se Deus aparecesse e falasse, pergunte para mim, muitas coisas. Então, mais ou menos, esse livro vai te propor, sim, algumas respostas e tal, né, desde que se feito com humildade, pelo motivo certo. É um livro que é bastante grosso, ó, mas é um livro que vai te conduzir a uma viagem espetacular, porque aqui Deus aparece para Arjuna e eles vão ter essa conversa, então, sobre muitas questões. E, claro, Deus vai também mover a alma de Arjuna, e você pode ali se identificar com esse Arjuna, né, para se deixar moldar pela espiritualidade, pelo divino, pelo equilíbrio, pela serenidade, por essa busca, então, pelo sagrado dentro de si mesmo também, né? Um próximo livro, ainda nessa pegada, é o Livro Tibetano dos Mortos. Esse livro aqui é também, nesse sentido, mais ou menos parecido ali com o Bhagavad Gita, só que esse livro, o Livro Tibetano dos Mortos, ele vai focar muito na questão da pessoa que morre, e ela tem, segundo a crença deles, 49 dias até ela reencarnar e voltar à Terra em outro corpo. E nesses 49 dias, ela precisa de um auxílio. Então esse livro vai focar muito nisso, de uma alma que desencarna e ela precisa, então, no mundo do além, no período de transição, que é esses 49 dias, segundo a crença deles, né, ela vai sendo orientada dia a dia. E claro, aqui ele vai trazer também, né, muitos conselhos espirituais, tal, que dá pra gente vestir a carapuça, por assim dizer, e tentar evoluir na nossa vida, né? E lá vai que o vídeo está ficando longo. Clavícula de Salomão. Esse livro é um livro bem dark, é um livro de ocultismo e vai sim entrar naquela pegada de magia cerimonial, né? É um livro que, se a pessoa tiver disposta e tiver dom para isso, porque precisa ter um conhecimento, ela vai entrar no mundo dos sigilos, ó, como tá vendo aqui. Esses sigilos aqui, muitos foram até usados naquela série Sobrenatural, né? Mas tá aqui, ó. Então tem sigilo para tudo aqui. E aqui ele vai explicar como se tem uma tabela, ó,
para você ver o sol no dia, como está o tempo, as estrelas e tal, porque existem as pessoas que se metem a besta ali de fazer magia cerimonial, ali assim, precisa saber o que faz, porque senão você está mexendo com o mundo espiritual aqui, e se alguma coisa der errado, o próprio livro vai dizer isso, não são palavras minhas, né? Se alguma coisa der errada, pode causar até mesmo a tua própria morte e a morte dos teus ajudantes, porque sim, não se faz sozinho, precisa de ajudante, precisa da roupa própria. Então, esse livro é um livro que vai tentar te explicar como fazer algumas magias cerimonial. É um livro que eu, Wesley, tenho apenas por curiosidade e conhecimento. Não me meto a besta de fazer magia cerimonial. Mas, né, quem quiser, esse é o livro de Salomão, né? E agora entra no clássico, né? Muita gente conhece, esse aqui é o box, ó, Allan Kardec, o box com as obras especiais, né? O primeiro grande livro, então, da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos, né? Por dentro ele não tem ilustração, ó. O livro é feito na pegada de perguntas e respostas, né? Foi, segundo a crença deles, desenvolvido, né, por Allan Kardec, que perguntava aos espíritos e os espíritos se dignavam a responder por muitas questões, né? Então é um livro bastante completo em relação a dúvidas, né? Se você tivesse a oportunidade também de conversar com os espíritos, do nada aparecesse um espírito e te respondesse como é do outro lado, é mais ou menos nesse sentido. Esse aqui, ó, é o Livro dos Médiuns, que é também, né, um livro que vai tratar dessas questões, perguntas e respostas, mais voltado para a comunicação com o mundo dos mortos. Um outro livro também muito importante, faz parte da base do espiritismo. O Céu e o Inferno, segundo a visão espírita, vai explicar essa questão do céu, do inferno, ali tudo, né? Tentando diferenciar do cristianismo tradicional, em geral, né? O inferno para eles não existe, existe um umbral, ninguém é condenado para sempre, o espiritismo não acredita nisso, né? Que a pessoa é condenada para sempre ali, não, eles não acreditam nessa possibilidade. Aqui tem a Gênese. A Gênese vai falar um pouco do início, da criação, tudo, os milagres e as predições ali segundo a doutrina espírita, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, fechando assim então a doutrina espírita em geral, as obras básicas. É o Evangelho segundo o Espiritismo, onde aqui os espíritos ali, através, né, de Allan Kardec, vai tentar mostrar que a crença espírita ela é cristã, embora as religiões cristãs instituídas ali vão discordar totalmente disso, justamente porque eles acreditam em reencarnação, eles conversam com os mortos, invocam os mortos ali e tal, e por causa disso as religiões instituídas ali, as principais religiões cristãs vão deixar o espiritismo, dizer que o espiritismo não é cristão. Mas o espiritismo, através do Evangelho, segundo o Espiritismo, vai tentar, sim, se impor como uma religião cristã, não no sentido principal da palavra. Eles não creem que Jesus é Deus, para começar, né? E eles não creem na ressurreição da carne, do corpo, sangue e alma de Jesus ali. Eles acreditam que Jesus apareceu, sim, que aqueles relatos são verdadeiros, mas que aquilo era o que eles chamam de perispírito, ou seja, uma forma que a pessoa tem em vida, que é possível ainda carregar durante um tempo depois da morte, que é o semblante, né, ali tudo ali. Por isso eles viram Jesus. Eles vão tentar explicar dessa forma. Mas, de certa forma, para eles um grande modelo a se seguir, o principal modelo a se seguir, né, é o próprio Jesus Cristo ali. Embora eles acreditem que Jesus seja um grande mestre, não Deus. Então essas nuances assim. Bom, pessoal, tá aí. Esses foram as últimas aquisições que eu tenho. Uma hora eu vou mostrar para vocês todos os meus livros, né? E, claro, começando 2023, pretendo ainda comprar muitos outros ali, né? Quase 20 minutos de vídeo, né? Provavelmente esse vai ser o vídeo mais longo desse canal. Não gosto de fazer vídeo longo assim, mas acho que valeu a pena, foi por um bom motivo. Já volto, então, trazendo mais vídeos para vocês. Dê o like para ajudar o canal. Já volto. Um beijo no coração. Fiquem com Hashem, nosso Deus. Tchau, tchau.